E lá vamos nós para o primeiro clássico da temporada 2025. Hoje é dia de clássico vovô, Botafogo e Fluminense no Engenhão. A bola vai rolar às 9h30 da noite. Um clássico que promete não por ser o primeiro da temporada, mas porque as duas equipes precisam vencer para seguir na luta, na briga, para chegar a uma semifinal de Campeonato Carioca. No caso do Fluminense, veremos hoje talvez o que o técnico Mano Menezes tem de melhor à disposição no momento, de acordo com as condições físicas de cada um. E o Botafogo estreando o seu time principal em 2025. Então, bora de pré-jogo, porque a partir de agora você vai conferir todas as informações de Botafogo e Fluminense. Vou colocar na tela para vocês o site flusão.info para a gente observar, como sempre, o histórico aqui dos confrontos. E contra o Botafogo a gente vê que a situação é realmente complicada, né? O Fluminense não vence o Botafogo desde 2022, gente. Desde 22, aquela vitória por 1-0 lá no Engenhão. Depois disso teve o empate 2-2 e aí só derrotas. 6 derrotas consecutivas. Não por acaso... E rapidinho, um retrospecto geral aqui, 392 jogos, 143 vitórias, 118 empates, 131 derrotas. Isso gera, esse retrospecto recente, gera simplesmente a maior sequência de vitórias da história do Botafogo em cima do Fluminense. Essas 6 entre o dia 29 de janeiro de 23 e 21 de setembro de 24. Só para vocês terem uma ideia, a maior sequência de vitórias do Fluminense em cima do Botafogo é de 4 vitórias, que ocorreu entre janeiro de 21 e 21 de março de 2022. Realmente chama a atenção o que vem acontecendo recentemente nesse confronto, principalmente depois que o Botafogo passou a atuar no gramado sintético, e aí eu creio que isso agravou, porque, enfim, subiu muito o aproveitamento do Botafogo por lá, e o Fluminense não tem jogado bem no Newton Santos. Tanto que, se a gente olhar o retrospecto no Engenhão, olha só, são 4 derrotas também consecutivas, sendo 2 para o Vasco. Então não é só o Botafogo. O Fluminense perdeu para o Vasco no Brasileiro de 24 e também no Brasileiro de 2023. Antes disso, no entanto, olha que coisa maravilhosa, o Fluminense chegou a vencer 7 jogos consecutivos no Engenhão, o bom e velho salão de festas. Então realmente as coisas mudaram de uns tempos para cá. É claro que tem jogos, tem jogo pela Libertadores, tem jogo contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, mas enfim, né, vindo uma sequência super positiva. E agora a gente está diante dessa realidade que vem incomodando bastante. O Fluminense já ganhou o Palmeiras no gramado sintético, não é só uma questão de grama sintética. É também e às vezes tem esses momentos. Há pouco tempo também o Fluminense tinha muita dificuldade para ganhar o Vasco. Depois teve no início da gestão Mário Bittencourt, passa a ganhar vários clássicos. Essas 2 últimas temporadas foram bem ruins em termos de clássicos. Então isso é muito sazonal, isso vai mudando com o tempo. E agora, evidentemente, eu acho que já passou da hora de quebrar esse tabu e voltar a vencer o Botafogo. E vencer no Engenhão seria melhor ainda. Talvez hoje seja um bom momento, porque eles estão em meio a uma pré-temporada, apenas a estreia do time principal. O Fluminense, querendo ou não, pelo menos teve 2 jogos aí, a galera já deu para soltar um pouquinho a musculatura, pegar minimamente o ritmo. Não é ainda grandes coisas, mas, enfim, comparado com o Botafogo, imagina um jogo mais igualado, mais igual fisicamente falando. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer e a gente vai relembrar. Vocês lembram desse gol de 2022? Manuel, bonito gol do Manuel, o jogo que marcou a despedida do Luiz Henrique e depois quis o destino que ele fosse vestir justamente a camisa do Botafogo. Vira o jogo na esquerda para o Caio Paulista, dominou o Caio Paulista, tá na área, cruzamento, dominou o Manuel, limpou o goleiro, bateu, gol! Vamos então com a provável escalação do Fluminense para o clássico de logo mais, sempre claro que no oferecimento da KTO, nessa parceria que está trazendo hoje, atenção, hein? Está trazendo hoje aqui uma oferta especial para vocês, que eu vou mostrar aqui o caminho. Você vai entrar lá no site da KTO, se você não tem ainda conta na KTO e puder criar sua conta, o link está aqui embaixo, no comentário fixado. Pode, através desse link aqui, utilizar o nosso promo code, está aqui embaixo. Clica aqui,
Faça o cadastro rapidinho. Isso é uma forma também, é uma outra maneira de vocês fortalecerem muito essa parceria que torna tudo que a gente vem fazendo possível, principalmente no Jornada, na cobertura dos jogos. Aí você vai, aqui tá vendo? Primeiro vai, obviamente, no confronto, né? Campeonato Carioca, Fluminense e Botafogo. Vai aqui em especiais. E olha só, tem o famoso oddão da KTO aqui, pagando simplesmente odd 7 para vitória do Fluminense e para 1 gol de Germancano. Odd 7, hein? Você que, vou botar aqui uma farpelinha aqui, vai que. Pois é, então tem esse oddão aqui. Se não, muito arriscado e tal, início de temporada, não dá para saber. Beleza, uma outra opção também que eu fiz aqui é colocar uma vitória ou empate do Fluminense. Tá pagando 1,5 aqui, vitória ou empate do Flu. E menos de 3 gols, menos de 4 gols no jogo, tá? E você ainda pode ter 10% de aumento aqui nessa aposta. Então, Fluminense ou empate, menos de 4 gols no jogo. Isso vai dar uma odd, gente, praticamente odd 2, que também é interessante. Se você acredita pelo menos aí no empate no Clássico, acho que o Fluminense tem condições. Eu acho que hoje vai ser um jogo bem igual. É um jogo imprevisível pelas circunstâncias, mas enfim, a gente sempre acredita. Então, vai lá na KTO, faz lá a sua aposta, sempre com responsabilidade, né, pessoal? É importante lembrar isso. Não se esqueça. A KTO é apenas um meio da gente se divertir, de torcer pelo Fluminense, de colocar uma grana no bolso, mas não vá arriscando dinheiro que você não pode perder ali, não. Sempre vai no teu limite, respeitando ali que você, colocando uma graninha ali que não vai te fazer falta, que não vai fazer diferença se você perder. O mais importante é isso, tá bom? Aqui no link, só clicar, você faz seu cadastro rapidinho, vai lá na KTO e, se Deus quiser, vamos sair hoje com essa vitória e ainda botar uma farpelinha no bolso. Simbora então, falar dessa escalação que é um mistério, né? Como normalmente é com o técnico Mano Menezes, mas hoje mais ainda porque, primeiro, né, a gente, como é um jogo em casa, não tem viagem, a gente não tem como saber, por exemplo, quem viajou, quem não viajou. Todas as escalações neste início de temporada estão sendo baseadas em números da fisiologia, departamento médico, para saber o jogador que está mais desgastado, aquele que está menos desgastado. Por mais que seja um clássico importante, quem sabe o Fluminense precisa vencer, a comissão técnica não vai colocar em risco os jogadores que estão muito desgastados ou que sentiram muito esses primeiros minutos da temporada. Então, essas decisões elas são tomadas e foram tomadas após a atividade de hoje e podem mudar caso alguém sentiu alguma coisa amanhã. O Keno, por exemplo, viajou para o Espírito hoje, né? O Keno viajou para Cariacica e acabou ficando fora da lista de relacionados. Então, a coisa nesse início vai funcionar mais ou menos assim. Mas aí a gente vai esboçar aqui uma possível escalação com base naquilo que a gente imagina que o Mano terá à disposição para o jogo. E aí, para mim, tem duas principais dúvidas aí. O Thiago Silva, eu acho que o Thiago Silva nem vai ser relacionado. Tá? Não é uma informação, não consegui confirmar por essa informação, mas acho que ele não vai para o jogo. Porque jogou 90 minutos contra o Madureira e reclamou pra caramba, se desgastou, então não sei. Se eu tivesse que arriscar, arriscaria. O Thiago Silva não indo ou ficando no banco de reservas para administrar um pouco mais essa carga. E John Ares. O Ares publicou ontem nas redes sociais uma foto no Instagram dizendo que tá preparado, tô pronto. Então isso me faz acreditar que ele vai para o jogo. Agora acho improvável também começar jogando. Ele não teve nenhum minuto ainda, não estreou esse ano e grama sintética, que ele já não gosta muito de atuar lá. Então acho possível que ele entre no segundo tempo, mas não de início. Enfim, é uma decisão que cabe ao Mano Menezes. Com base nisso, vamos aqui esboçar essa provável escalação do Fluminense. A escalação que, acredito eu, está mais próximo do que o Mano vai escalar. Inclusive ontem o GE publicou uma notícia afirmando que o Lima sofreu um desgaste muscular, não foi para Cariacica e também não deve ficar à disposição para o jogo de hoje. Só para domingo contra o Boa Vista. Isso aumenta o problema, porque o Fluminense já não tem Ganso, não tem Renato Augusto, ontem confirmada, vai passar por uma cirurgia o Renato Augusto, vai ficar um bom tempo fora. Poderia ser uma opção para o setor, estou dizendo que deveria, mas poderia ser uma opção para o setor. E então você tem 3 jogadores na mesma posição.
Só quem sobra é o Isaac, que poderia atuar mais centralizado ali, mas é um jogo pesado, num setor que o Botafogo domina muito. E, inclusive pode jogar com 3 volantes. Então seria bem difícil para o Isaac jogar. Vamos lá. Uma provável escalação aqui com Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Santos e Freitas, a zaga e jogo contra a Portuguesa. E aí uma trinca de volantes com Bernal, Martinelli e Hércules. Tá? Sem um homem de criação. No ataque a gente poderia ter Keno, Serna ou John Ares, enfim, fica no ar essa possibilidade, e Germán Cano. Eu acho que seria o time mais provável nessas condições. Só que, aí eu vou dizer para vocês, o time que eu colocaria, mudaria pouca coisa, mas mudaria. Iria com Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Santos e Fuentes, Bernal, Martinelli e Hércules, e aí eu escalaria Canóbio, com Keno na frente e Cano, considerando que o Ares vai ficar no banco de reservas. Por quê? Porque vai ser um jogo, creio eu, um jogo, apesar de início de temporada, tende a ser um jogo físico. O Botafogo vai escalar um time mais forte em campo. O Fluminense ainda não está bem fisicamente e o Canóbio fisicamente, a gente já viu que a diferença é absurda para os outros. Então acho que ele pode ajudar muito o time nesse jogo de transição, de recomposição, de marcação, como ele tem ajudado já nesses jogos. E ele também pode atuar ali pelo lado direito, pode flutuar pelo meio. Aí o Hércules e Martinelli vão ter que ajudar muito, se for o caso, vão ter que ajudar muito nessa criação. E é claro, o Isaac fica ali como sendo uma opção. Se o Isaac entra no meio de campo, aí o Mano vai provavelmente tirar o Bernal. Não estou dizendo que eu tiraria, mas é o que eu acho que o Mano faria. Deixaria Martinelli e Hércules. E aí colocaria o Isaac. Mas acho... bom, o Isaac também poderia atuar mais aberto pela direita, como ele atuou contra o Madureira agora. Mas acho que ele vai preferir um time mais experiente para esse primeiro clássico na temporada. Se eu tivesse que chutar, chutaria isso. Então são muitas possibilidades que a gente tem. E certamente teremos alguma surpresa, imagino eu. Porque são muitos detalhes aí, muitas coisas que estão sendo levadas em consideração para a escolha da melhor escalação, da melhor formação, mas escalando 3 volantes, provavelmente o Fluminense espelharia o esquema do Botafogo, com 3 volantes. E aí, eu não sei, não dá para ter certeza de como vai ser esse jogo, se vai ser um jogo muito aberto, se o Botafogo já vai começar a temporada com intensidade. Eu acho que é humanamente impossível você ter a intensidade que o Botafogo tinha ano passado, com jogadores diferentes, muitos jogadores já saíram, agora é um time que tem ali uma base, mas tem uma diferença bem significativa em relação ao ano passado. Eu acho que é uma forma do Fluminense tentar igualar na parte física, na disposição, na tática e tentar resolver quando tiver a oportunidade. Creio eu que pelo fato do Botafogo estrear no ano, o Fluminense leve uma pequena vantagem aí, se é que dá para dizer isso, mas uma pequena vantagem física. No mínimo a gente vai ter um jogo muito mais, não vou dizer justo, mas mais equilibrado, né? Mais igual na parte física se comparado aos times menores que estão se preparando já há muito tempo, algo que o Mano até citou. Enfim, acho que vai ser um clássico, apesar de ser o primeiro do ano, acho que vai ser um clássico interessante. E o Fluminense vai ter que jogar futebol, né? Vai ter que jogar bola, que não jogou contra o Madureira, para conquistar esses 3 pontos e finalmente quebrar esse tabu diante do Botafogo, que já tá para lá de incômodo. E para a gente falar do rival de hoje, do Botafogo, com as informações do rival alvinegro, meu amigo Fabiano Bandeira, que também tem um canal aqui no YouTube, cara super competente, sabe tudo de Botafogo. Então fala aí pra gente a provável escalação e outros detalhes desse Botafogo que estreia hoje. Fala aí, irmão. Um abraço a todos vocês que acompanham o meu amigo Vitor Lessa aqui no YouTube. Eu sou o Fabiano Bandeira, chego para falar um pouco a respeito do Botafogo, que enfrenta hoje às 21h30 o Fluminense no estádio Newton Santos pelo Campeonato Carioca. O Glorioso passa por uma reformulação. Muitos jogadores que chegaram em 2022, alguns em 2023, foram liberados pelo clube, foram importantes em vários momentos, envelheceram, resultado esportivo, alguns gerando resultado financeiro, como o caso do Júnior Santos, 30 anos de idade, depende muito da parte física, foi vendido por 50 milhões de reais para o Atlético Mineiro. E o Botafogo faz uma reformulação, trazendo jogadores de forma
gradativa. Chegaram recentemente bons reforços. O Arthur é um grande jogador, não vai poder estrear nesta noite porque não foi inscrito a tempo, mas o Botafogo perdeu apenas 2 titulares em relação ao time que terminou a temporada de 2024, Botafogo campeão brasileiro e da Libertadores. Luiz Henrique e Thiago Almada, isso também já estava acertado entre as partes. O Arthur jogaria hoje no lugar do Luiz Henrique e o Matheus Martins deve jogar no lugar do Thiago Almada com características completamente diferentes. O Botafogo deve reforçar o elenco ao longo da temporada para buscar todos os títulos. Com isso, os titulares hoje deverão ser John no gol, Vitinho na lateral direita, Lucas Alter ou Danilo Barbosa na zaga. Bastos, titular da posição, chegou atrasado em relação aos companheiros para a pré-temporada e se prepara de forma mais adequada, visando o jogo contra o Flamengo no domingo, Supercopa do Brasil, lá em Belém. Com Alexander Barbosa na zaga pelo lado esquerdo, Alex Telles na lateral esquerda, e o Botafogo poderá ter 3 volantes, Gregory, Alain e o Marlon Freitas um pouco mais adiantado. Pelo lado direito, provavelmente o Savarino, centroavante o Igor Jesus, pelo lado esquerdo o Matheus Martins, ou Matheus Martins pelo lado direito e o Savarino pelo lado esquerdo. Um abraço, Vitor Lessa, meu amigo, um abraço, galera que acompanha o canal do Lessa. Valeu! Fui. Valeu, grande Fabiano Bandeira, um abraço, tamo junto, meu amigo. Até a próxima, obrigado pela moral de sempre. O Botafogo vai jogar a Supercopa aí no próximo final de semana contra o Flamengo. Vamos à arbitragem pra gente finalizar aqui o pré-jogo. Apita a partida Bruno Arleu de Araújo, auxiliado pelo Luiz Cláudio Regazzoni e também pelo Thiago Filemão Soares Pinto. Primeiro clássico do ano, um árbitro experiente, né? Ainda bem, pelo menos a federação fez isso. Colocando na tela para vocês aqui o retrospecto, lá no Flusão.info, desse árbitro apitando jogos do Fluminense. Apitou ano passado, esse aqui, excelente lembrança, né? 4-1 em cima do Flamengo. Os últimos jogos dele, os últimos 4 jogos, inclusive, o Fluminense só empatou 1, foram outras 3 vitórias. No geral, aqui são 20 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, ou seja, razoável, um desempenho equilibrado aí no geral com o Bruno Arleu Araújo, que dos árbitros que, né, a FERJ tem à disposição aí pro Campeonato Carioca, eles colocam aí em campo, não é dos piores. Acho até que hoje é um dos melhorzinhos ali, o Bruno Arleu de Araújo. O VAR vai ser o Philip George Bennett. E a transmissão você pode acompanhar o jogo pelo Sport TV e também pelo Premier. E claro, a transmissão do Jornada Capital 1902. Você faz como? Você assiste o jogo lá, bonitinho e tal, mas deixa o áudio da transmissão com a gente. Porque, você sabe, o som ambiente de estádio, né, quem realmente entende, acompanha o Fluminense 24 horas por dia, equipe completa, repórteres dentro, fora do estádio, você só acompanha no Jornada Capital 1902. Então convido vocês, a partir das 7h30 da noite, estaremos ao vivo, não só com o Jornada, mas todo o grupo Jornada, para a gente transmitir o primeiro clássico do ano e espero, se Deus quiser, com uma vitória. Valeu, pessoal, um abraço e até mais tarde.